estudo panorâmico do livro de Ezequiel. Você vai ver agora um rápido estudo panorâmico do livro de Ezequiel para a revista de Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2022. Comentário do pastor Ezequias Soares. Estudo panorâmico de Ezequiel e o despertamento espiritual. De www.godcastions.org/português/livros de Ezequiel. Autor. O profeta Ezequiel é o autor do livro. Está escrito em Ezequiel 1:3. Ele é um contemporâneo de ambos Jeremias e Daniel. Quando foi escrito? O livro de Ezequiel foi provavelmente escrito entre 593 e 565 a.C., durante o cativeiro babilônico dos judeus. O propósito: Ezequiel ministrou a geração da sua época, uma geração extremamente pecaminosa e completamente sem esperança. Por meio do seu ministério profético, ele tentou levá-los ao arrependimento imediato, à confiança no futuro distante. Ele ensinou que, primeiro, Deus trabalha através de mensageiros humanos. Segundo, mesmo com a derrota e desespero, o povo de Deus precisa afirmar a soberania de Deus. Terceiro, a palavra de Deus nunca falha. E quarto, Deus está presente e pode ser adorado em qualquer lugar. E quinto, as pessoas têm que obedecer a Deus se quiserem receber bênçãos e vitórias. E sexto, o reino de Deus virá. O versículo-chave está em Ezequiel 2, de 3 a 6. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Também Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Também Ezequiel 28, de 12 a 14. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Ezequiel 33:11 também. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Também Ezequiel 48:35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Agora um resumo sobre o livro de Ezequiel. Como você pode lidar com o mundo desviado? Ezequiel, destinado a iniciar o ministério da sua vida como um sacerdote aos 30 anos, foi tirado da sua terra natal, enviado para a Babilônia com a idade de 25 anos. Por 5 anos ele viveu em desespero. Aos 30 anos ele teve uma visão majestosa da glória do Senhor que cativou o seu ser na Babilônia. O sacerdote e profeta descobriu que Deus não era limitado pelas restrições estreitas da terra nativa de Ezequiel. Em vez disso, ele é um Deus universal, que comanda e controla as pessoas e as nações. Na Babilônia, Deus concedeu a Ezequiel sua palavra para o povo. A experiência da sua chamada transformou Ezequiel. Ele se tornou avidamente dedicado à palavra de Deus. Ele percebeu que pessoalmente não tinha nada para ajudar aos cativos em sua situação amarga, mas estava convencido de que a palavra de Deus falava ao seu estado e poderia dar-lhes a vitória. Ezequiel usou vários métodos para transmitir a palavra de Deus ao seu povo. Ele utilizou a arte ao desenhar um retrato de Jerusalém, ações simbólicas e conduta incomum para segurar a sua atenção. Ele cortou o seu cabelo e a barba para demonstrar o que Deus faria a Jerusalém e seus habitantes. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 4 sessões. Capítulo de 1 a 24, profecias sobre a ruína de Jerusalém. Capítulos de 25 a 32, profecias do juízo de Deus sobre as nações vizinhas. Capítulo 33, uma última chamada para o arrependimento de Israel. Capítulo 34 ao 48, profecias sobre a futura restauração de Israel. Prenúncios. Ezequiel 34 é o capítulo em que Deus denuncia os líderes de Israel como falsos pastores pelo mau atendimento do seu povo. Ao invés de cuidar das ovelhas de Israel, eles cuidaram de si mesmos. Eles comeram bem, eram bem vestidos e bem cuidados pelas próprias pessoas que tinham sido colocadas sob a sua autoridade, conforme Ezequiel 34, de 1 a 3.
Em contraste, Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas e as protege dos lobos que iriam destruir o rebanho, conforme João 10, de 11 a 12. O versículo 4 do capítulo 34 descreve as pessoas as quais os pastores deixaram de ministrar como sendo fracas, doentes, feridas e perdidas. Jesus é o grande médico que cura as nossas feridas espirituais, conforme Isaías 53, e 5. Através da sua morte na cruz, ele é aquele que busca e salva o que está perdido. Lucas 19, 10. Uma aplicação prática. O livro de Ezequiel nos convida a participar de um novo e vivo encontro com o Deus de Abraão, Moisés e os profetas. Temos que ser vencedores ou seremos vencidos. Ezequiel nos desafiou a experimentar de uma visão transformadora do poder e conhecimento, presença eterna e santidade de Deus. Deixar Deus nos dirigir, compreender a profundidade e compromisso com o mal que se aloja em cada coração humano. Reconhecer que Deus dá aos seus servos a responsabilidade de advertir os ímpios de seu julgamento e, por último, ter uma experiência genuína de uma relação viva com Jesus Cristo, o qual disse que a nova aliança pode ser encontrada em seu sangue. www.costquestions.org/português/livro de Ezequiel. Na EBD do terceiro trimestre de 2020, na edição especial Adultos e Jovens, nós veremos os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e como exemplos para os nossos dias, porque nós também somos agentes de um avivamento espiritual. Lição 2, Despertamento Espiritual, um milagre, comentário do pastor Eurico Bergstein. Ezequiel foi um vaso escolhido, um instrumento da justiça de Deus, para trazer um avivamento espiritual para a nação de Israel. Agora, o que é um despertamento espiritual? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. E o mesmo se verifica quando o povo de Deus hoje predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e esposar todos os princípios. Neste ponto, devem cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Somente a vontade de Deus é que interessa. Notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando líderes do povo começaram a examinar detidamente as Sagradas Escrituras. De outra forma, continuariam no mesmo marasmo. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. Afirmou certa vez um teólogo que a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje, não pode haver avivamento sem oração. É um pressuposto básico do qual não podemos fugir. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico. Exteriormente, não podia haver igreja tão ortodoxa doutrinariamente como aquela. No entanto, estava longe do seu primeiro amor. E se a força do nosso amor não corresponde aos primórdios da nossa fé, carecemos rogar as misericórdias do Senhor para que um novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. Da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020, edição especial, Adultos e Jovens, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, como exemplos para os nossos dias. Lição 2, Despertamento Espiritual, um milagre, comentário do pastor Eurico Bergstein.